Samuel 15. Só você voltar, você está em 1 Reis, volta a 2 Samuel, 1 Samuel, um pouquinho atrás. Capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Diz assim: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Nós temos que ficar atento ao que Deus está falando numa mensagem, numa pregação, numa leitura, numa meditação. Quando lembramos de uma passagem bíblica e ficamos meditando nela, ela sempre está diante dos seus olhos, sempre ela vem à sua mente, sempre ela vem ao seu coração. Aquilo ali é Deus falando. E quando Deus fala, Deus não fala para nos condenar, Deus não fala para nos amaldiçoar, Deus só fala para nos abençoar. Ele não entendeu. Vamos voltar em 1 Reis, mas no capítulo 13. Deus falou com ele, ele não entendeu, tem gente que não entende. 1 Reis, capítulo 13, Deus falou com ele. E o que Deus falou não era para a destruição dele, era para salvação. Ele não entendeu o não de Deus. 1 Reis, capítulo 13, você estava no 21, agora é o 13. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Não é porque a pessoa está perto do altar, junto do altar, ou até no altar, que ela não esteja no erro. Abra os olhos. A Bíblia diz: nem todos estão em Israel, são israelitas. E às vezes a pessoa está no altar, perto do altar, sempre na igreja, sempre, mas não quer dizer que ela está bem. Eu vejo aquele irmão sempre lá na igreja, eu vejo aquela irmã sempre lá na igreja, mas não quer dizer que ele está bem. Sempre falando, mas não quer dizer. A Bíblia diz que pelos frutos se conhece. Procure ver os frutos daquela pessoa. É fruto de santidade? É fruto realmente do Espírito Santo? Prestar atenção nisso. E clamou contra o altar. Deixa eu repetir um pouquinho o versículo primeiro, porque eu pulei a parte final. Diz assim: e este, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, que era uma prática deles no passado de louvar a Deus. E clamou contra o quê? O altar. Nós não clamamos contra o adúltero, por exemplo, nós clamamos contra o adultério. A igreja evangélica, ela é taxada pela sociedade homofóbica, não é verdade? Todo mundo acha que o evangélico é o quê? É homofóbico. Não, nós amamos os homossexuais, mas nós odiamos o homossexualismo, como nós amamos os adúlteros, mas odiamos o adultério. Do hétero mesmo, entenda? Então as pessoas não entendem, chegam a isso. Quando nós clamamos contra o homossexualismo, nós não estamos clamando contra o homossexual. Quando nós clamamos contra o adultério, nós não estamos clamando, entenda, contra o adúltero, porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Então a mensagem nunca é contra o homem, é contra a prática errada do homem. Esse é o... A maioria conhece a história aqui. No capítulo 12, se você estudar, não é mensagem, não dá para falar. Esse homem, ele foi chamado por Deus, levantado por Deus para ser o rei de Israel. Primeiro rei do reino dividido. Primeiro rei foi Saul. Segundo foi Davi. Terceiro foi Salomão. Quarto foi Roboão. Nos dias de Roboão, o reino foi dividido. Porque esse moço Jeroboão, ele era como um revoltado, mas não era um opositor a Salomão, porque Salomão, no final da vida, para os prazeres que ele tinha, afinal de contas, o homem tinha quantas mulheres, pessoal? 700, mais 300 concubinas. O homem colocou pesados impostos em Israel. O imposto era muito pesado, então o Jeroboão não aceitava aquilo, então se revoltou contra Salomão, e nos dias de Salomão ele fugiu para o Egito, o Jeroboão, e ficou morando no Egito. Lá ele foi fortalecido, foi aprendendo contra Israel e foi crescendo lá. O Salomão morreu, agora está o filho dele. Jeroboão veio então do exílio. Salomão está morto. Foi com uma comitiva até a casa de Roboão, ao palácio. Rei, alivia o imposto, está demais, as taxas, está demais, são muitas taxas, alivia, por favor, faça algo pelo povo, voltem daqui a 3 dias.
E ele foi e consultou os experientes de anciãos. O que vocês acham? Olha, o rei, você é jovem ainda, ouça a voz desse povo, que esse povo será teu servo. Ouça o que esse povo está dizendo. Roboão foi e consultou os amigos que cresceram com ele no palácio. E aí, o que vocês dizem? E aí, rapaziada, o que vocês dizem? Nada. Diga para eles que o seu dedo mínimo é mais grosso que o lombo do seu pai. Seu pai feria com espada, quando você vai ferir com escorpião. E continuou. O povo se revoltou. E isso foi tudo permitido por Deus. Roboão, então, perdeu 10 tribos, quase todo Israel, só por amor a Davi, que ficou realmente Judá e Benjamim. Esse homem, então, Jeroboão, passou a reinar. E Deus disse assim: se você guardar a minha lei, como o meu servo Moisés, como eu fui com o meu servo Davi, como eu fui com Davi, eu serei contigo. Quer dizer, ele seria uma bênção, mas ele deixou o medo entrar. E ele dizia: se na época de festas, período de festas, o povo ia para Jerusalém adorar a Deus. Aí ele dizia no coração: a qualquer hora esse povo passa para o lado de Israel, de Judá, eu vou perder todas as tribos. Então ele mandou fundir 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan e outro em Betel, e dizia: israelitas, por que subirem a Jerusalém? Aqui estão os deuses que os tiraram do Egito. E o povo, em vez de amar a Deus, adorava aqueles ídolos. É como hoje, pessoal. Muita gente fez isso não aconteceu agora não, isso aconteceu há quase 2000 anos, praticamente 1700 anos, diz a história, que o pessoal introduziu também esse culto, entenda, à humanidade. E a pessoa deixa de servir o Deus verdadeiro para servir as imagens, para servir as esculturas, para servir aos ídolos, e isso é condenável. Então, quando veio a palavra de Deus, não era para condenar Jeroboão, condenar a idolatria de Jeroboão. E ele não entendeu, clamou contra o altar, com a palavra do Senhor disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Tudo isso foi cumprido. O Josias veio anos depois, lá em 2 Crônicas 34, 35, mostra ele reinando, e aconteceu tudo que o profeta falou. Mas sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar. A pessoa não entende. Deus está clamando contra o adultério, contra o homossexual, contra a desonestidade, contra a mentira, contra o orgulho, contra a vaidade, contra a arrogância, e a pessoa não entende. Quando o pregador traz aquela mensagem, a pessoa fica até chateada, fica até revoltada. Quando eu digo: amigo, Deus não vai abrir uma exceção para você. A Bíblia diz que é marido de uma só mulher. Se você tem mulher, você não pode ter outra. E se tem só, mas se for divorciado, só por daquela permissão. Se não for por aquela permissão, você está no vermelho com Deus, irmão. E não adianta que Deus não vai abrir uma exceção para você. Não vai abrir para mim, não vai abrir para ninguém. Pode ter certeza disso. Deus abençoará a obra das tuas mãos. Se você tem nas suas mãos alguma coisa que não é sua, talvez seja da família, de uma coisa, você está perdendo. E a pessoa não entende, ela fica indignada. Você pode ter certeza, alguns anos que eu prego o evangelho, eu faço 56 anos, 30 eu estou pregando praticamente. Faz agora em outubro de 2014, 30 anos que eu assumi a primeira igreja, que foi em Franca, em outubro de 84. Então o que eu quero passar para você, eu já vi gente até se levantar quando eu pregava. E você, mas por quê? Depois ficamos sabendo, porque ele faz isso, porque ele tem isso, porque tem aquilo, e não gostou da mensagem. Não gostou. Por favor, não é perseguição, não é uma coisa sistemática, não, mas eu já vi culto, 2 rapazinhos segurando assim, parecia um casalzinho, e quando você dá a palavra, ele levanta. O que eu posso fazer? Eu não vou. É claro, você tem que ter sabedoria para dar a palavra, mas tem que passar. É como já teve gente que levantou, por quê? Porque não estava com a esposa, não estava com o marido. Eu conto um caso, muitos anos, não adianta especular que não é fofoca não, tá bom? Tem muitos anos, não foi aqui, muitos anos mesmo. O rapaz, não estou citando nomes, a moça estava sempre na igreja, a senhora estava na igreja de manhã e o rapaz à noite. Naquela hora, os cultos eram 7, 9, 11 e 18 horas. Então ela vinha de manhã, a esposa, e o marido vinha à noite. Só que o marido não sabia que era marido dela. Ele sempre estava acompanhado de uma jovem moça. E tá aí, se vê que não era casalzinho de amigos, era
como se fosse marido e mulher, né? Como a gente vê aqui, os casalzinhos estão sempre juntos, né? Você vê que é marido e mulher que estão perto. Até tem um clipe nosso de uma música que o irmão tá assim, quando passa assim, o irmão olhou para, aí eu falei assim, é o marido dela. Porque o olhar que ele deu para ela, só marido que pode dar mesmo, né? É o olhar de marido realmente. Mas o que eu ia falar, e um obreiro que eu tenho, que hoje está na região de São Bernardo, Domingos, ele disse, pastor Jaime, queria falar com o senhor. Uma senhora me procurou de manhã e falou que está tão feliz que o marido dela se batizou nas águas. Mas muito feliz mesmo, pastor, mas ela só não entende porque o marido dela não gosta de ir com ela na igreja. Ela vai de manhã e ele à noite. Escutando, por isso que eu falei, não é fofoca, é só uma instrução para você ver que Deus não pode perdoar, e eu sei que eu fui duro na palavra, mas tive que dar a palavra, e ela simplesmente disse assim, e o meu marido você deve conhecer, a igreja era pequena, era uma igreja pequenininha, e ele é assim, 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 e realmente chamava atenção, pelo jeito, pelo porte físico. Ele disse, claro, eu conheço, não é o fulano? É meu esposo. Seu marido? É meu esposo. Seu marido? Realmente, meu marido. Aí ele me trouxe. Aí eu chamei o rapaz, com a moça, amigo, você não é casado? Você não tem uma esposa assim, assim? Não, eu só moro na mesma casa do que ela, mas não tenho nada com ela, ela já sabe. E a moça olhava para ele. Ele disse, pastor, eu estou esperando só acabar o divórcio, tudo que vai sair. Não é isso não. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, que deve estar havendo alguma coisa. Você desculpa, eu não posso me meter na sua vida, mas eu sou pregador do evangelho e quero te ajudar. Traz a sua ex-esposa aqui, ou a esposa, quem for, e vamos conversar nós três juntos. Ele olhou para mim indignado, chateado e revoltado, assim, isso não tem nada a ver contigo, você não tem nada a ver com isso. Eu acho que a igreja não pode se meter nisso. Eu disse, está certo, irmão. Eu realmente não posso. Agora só tem uma coisa, quando eu estiver orando e que eu falar, Deus abençoe os membros da igreja, você não estará incluído não. Ele me olhou assim, por isso que eu falei que eu fui duro, cascudo, no começo do ministério eu estava começando, mas fui duro, mas sei que fui por Deus. Eu falei assim, amigo, a igreja de porta aberta, até o cachorrinho entra, você pode entrar quantas vezes você quiser aqui, mas quando eu estiver orando, saiba que você não é considerado membro da igreja. A responsabilidade era muito grande minha, eu sei que eu fui duro, eu falei, a igreja de porta aberta, até o cachorro entra. Entendo, eu sei que eu fui duro, mas se você olhar, Jesus também foi duro, assim como uma mulher, e não foi, eu não pensei para falar aquilo, eu não raciocinei para falar, foi na hora, veio a palavra e disse, olha, a igreja de porta aberta, até o cachorrinho entra, mas o cachorrinho não é membro da igreja. Por que eu estou falando isso? Porque Deus não vai poder abençoar a pessoa, eu não posso enganar, pesa sobre mim o que? A responsabilidade de pregar o quê? A verdade para a pessoa. E às vezes machuca, como machucou, ele não entendeu Jeroboão, quando sucedeu, pois que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar, não era contra ele, era contra a idolatria, contra o erro que ele estava cometendo. Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo, pegai nele, mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer assim. O que está acontecendo? Vai ter uma hora que você vai estender a mão, e não vai trazer nada de Deus. Está secando, espiritualmente a pessoa está secando, porque ela não entende que aquele não de Deus, aquela palavra de Deus não era para condená-lo, ele não ouviu a voz da palavra do Senhor, ele não ouviu a palavra que Deus deu para ele. Esse ouviu. Gênesis capítulo 12, Abraão, que ainda era Abrão, Gênesis capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Se é cultura, irmão, se é costume, tem que sair de lá mesmo. Se você ler, Abraão, ele estava nessa terra onde havia idolatria, onde deixaram de servir o Deus criador dos céus e da terra para servirem aos ídolos. É verdade. E às vezes nós temos que sair daquela cultura que nós temos da família, aquele costume que a família tem, mas que é uma coisa errada, que a pessoa não pode, não deve praticar, não deve andar, mas todo mundo na família faz. Não faz de maneira alguma. Eu lembro de um amigo, parece que hoje eu virei fofoqueiro, né? E ele contava assim para o outro amigo, eu sou de família portuguesa,
Por isso que eu gosto de tomar um vinho. Eu também sou. Eu parei há muitos anos, que é o dia que eu aceitei Jesus, me converti. Mas tem igreja que tem, já falei, não estou criticando nem julgando a outra igreja. Nós não temos tal costume. Então, se eu estou aqui, se eu estou na igreja da graça, a Bíblia diz: a ovelha ouve a voz de quem? Seu pastor. O meu pastor ensina que não bebe, então não vou de maneira alguma. É cultura, saio de lá, é sair da terra dos meus pais. Mas não é isso que eu quero explicar. Eu quero explicar que ele fez o que Deus mandou e tomou Abrão, a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Pronto, meu irmão. Você tem que fazer o que Deus manda, aí Deus vai aparecer para você, ou seja, Deus vai se revelar para você. Puxa, quantas pessoas há muito tempo não estão vendo Deus? Você já viu, pastor Jaime? Não, é ver Deus agindo, é Deus operando, Deus respondendo orações. Você é aquela convicção que você passa por lutas, passa por adversidade, mas você não teme, como foi a canção: não temas porque eu sou contigo. Porque o dia mal vem, o dia da provação, da tentação. Quando nós falamos tentação, não é álcool, drogas, prostituição, é aquela tentativa do diabo de entrar na sua vida, de derrubar você, destruir você, mas você tem aquela convicção: Deus está comigo. E o bom é que Deus aparece para você. Quer dizer, Deus se revela, você sente a presença de Deus, é uma palavra que vem, Deus se revelando. Quer dizer, você levantou um altar para Deus na sua vida. Deus, a minha vida é tua. Deus, o meu corpo é templo do teu Espírito. Deus, a minha mente é para meditar na tua palavra. E quando vem coisa errada, você manda embora, você não permite. Então Abrão foi um sucesso tremendo, porque ele ouviu a voz do Senhor. Vamos voltar no Samuel, senão eu paro por aqui hoje, ainda tem mais coisas. Agora é mais leitura, para outros cultos falarmos mais. Capítulo 15, versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Jeroboão não ouviu, mas Abrão ouviu. Ouça você: assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, quando se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Deus vai lembrar, irmão. Mas Deus é vingativo, pastor, já que não esquece as coisas. Não pode. No mundo espiritual não existe o que o mundo dos homens tem, a prescrição, né? O mundo jurídico não existe. Em 1980 eu cometi um furto, um exemplo, cometi não, só um exemplo, né? E descobriram que eu era aquele ladrão lá, e agora vão querer me prender, me processar. Pode? Já era, acabou, prescreveu, passou o tempo, não dá mais. No mundo espiritual não. O que eu fiz depois que eu aceitei Jesus, se eu não confessar, isso vai aparecer no dia do juízo. Deus vai lembrar, não só no dia do juízo, como também na oração. A Bíblia diz, o livro de Jó, capítulo 35, diz: clamam, porém ele não responde. Esse próprio Saul, no capítulo 28, estou adiantando mensagem de outros cultos, ele clamou a Deus e Deus não respondeu. Por quê? Porque quando há um pecado que não foi confessado, esse pecado existe, ele está diante de Deus, separando você de Deus. Pode ser ter cometido há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas já tem tanto tempo. Não tem. Ele tem que ser confessado para ser apagado. E quando você confessa, depois você lê Hebreus capítulo 10, do 14 ao 17, ele diz assim: dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Você pode ter feito o pecado cabeludo, já ouviu falar do pecado cabeludo? Né? Um pecado grande, mas você se arrependeu, falou com Deus, Deus não lembra mais. A família pode lembrar, os amigos: já te perdoei uma vez. Não tem alguém que fala assim? Já te perdoei uma vez, já te perdoei duas. Deus não fala isso. Dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Nesse caso lembrou, porque era um pecado que não tinha sido apagado. Nós estamos debaixo da graça, meu irmão. Nós estamos debaixo do amor de Deus. Se você errou, creia no amor de Deus, fale com Deus, peça perdão para Ele, diga a Deus: prepare o caminho, que eu tenho que pedir perdão para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela pessoa, porque eu faltei com a verdade, que eu errei contra ele. E Deus vai preparar e a pessoa vai te perdoar. Quando você, Jacó lutou com Deus: meu irmão vai me encontrar, meu irmão disse que vai me matar, porque no conceito dele eu errei contra ele. Senhor, trabalhe. Quando eles se encontraram, se abraçaram e se beijaram.
Aquela pessoa que você pensa que vai te condenar, não vai te perdoar, Deus vai fazer com que ela te perdoe. Mas tem que falar com Deus. Então Deus lembrou do pecado. Aí diz: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Não tire isso como uma carnificina, como barbárie. E não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito. Então não julgue Deus, não julgue a Bíblia, não condene. Isso aqui era a condenação de um povo, julgamento de um povo. E se você olhar por esse lado, a Bíblia diz que de tais é o reino dos céus. De quem Jesus está falando? Das criancinhas. Então não entra nisso, aqui era julgamento de um povo. Para nós é simbólico, é um simbolismo de que, eu explico, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Quer dizer, seja grande ou seja pequeno, é pecado, destrua, não fique com ele. Confesse para Deus, acabe com isso. Seja uma prática errada ou seja apenas uma mágoa, um pensamento só. Jesus, só sabe o que eu tenho pensado, me perdoa. É pequeno, mas tira. Não deis lugar ao diabo, Efésios 4:27. Não dê. É grande ou é pequeno? Deus, eu errei, eu tenho errado, eu guardei isso no coração, eu guardei a mágoa dessa pessoa. Deus, tira isso de mim. Deus, eu guardei uma tristeza em relação ao meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha. Tira isso de mim. Deus, me perdoa completamente. Acabe com tudo que é do inimigo, ainda que seja uma coisa lucrativa. O que ele está falando? Bois e até ovelhas. Até o que parece ser bom para você não faz mal nenhum. Ovelha não faz mal nenhum, mas é do inimigo, eu não quero. Até aquela prática religiosa que parece que não faz mal nenhum, para com isso. Até aquela coisa que parece bonita, acabe. É do inimigo, não dê lugar ao inimigo. Correndo, e agora a leitura. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, a Saul a cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E Saul disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles. Nós temos que sair do meio dos amalequitas. Quem são os amalequitas? Os adversários, as pessoas que estão cometendo coisa errada. Eu falo que quando eu era garoto, eu ouvia sempre os antigos e minha mãe falava: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É verdade. Quantas pessoas às vezes estão, um rapaz, de vez em quando você ouve alguém falar: pastor, teve uma blitz, um comando, o meu filho foi preso, mas meu filho não tinha nada a ver com isso, pastor, já era o colega dele que estava com as drogas. E é verdade. Quantas vezes assim: rapaz, você dirige, faz um favor para mim, nós vamos fazer um negócio ali agora, tenho que acertar umas contas com uma pessoa, eu quero que você fique só no volante só. E foi, e ele fica só no volante. Estão fazendo um assalto, né? E ele é surpreendido. E não era assaltante, mas estava com os assaltantes. A Bíblia diz: não se assente na roda dos pecadores, no caminho dos pecadores. Não fica, sai. Ore pela pessoa, interceda pela pessoa, mas cuidado, que comunhão há entre a luz e as trevas. Sai do meio deles, povo meu, sai do meio deles. E ele diz assim: porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiam do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Zur, que está defante do Egito. E tomou vivo Agaque, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agaque, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Que não fizeram, não ouviram, não cumpriram o plano de Deus. No conceito deles, Deus, espera aí, o senhor pisou na bola, o meu plano é melhor. O seu plano nunca vai ser melhor, irmão. Não poupe nada do inimigo, não fique, ainda que no seu entendimento é melhor, o plano de Deus é melhor. Se você ler o Salmo 18, versículo 30, diz que o caminho do Senhor é perfeito, perfeito. Isaías 55:8, ele diz: os meus caminhos não são os seus caminhos. Ande no plano de Deus, ainda que o seu plano seja melhor, não fique. É como eu falo para os pastores na igreja. Eu, como pastor da sede, então eu tenho reunião com os pastores. Eu digo: você pode ter uma ideia muito boa, você pode ter um plano muito bom, mas o que você, aí você diz: o plano do missionário não é melhor do que o meu plano é melhor do que o missionário. Mas Deus não deu a direção para você.
Então ore a Deus, diga: Jesus, fala com o teu servo, dá direção ao teu servo. Por quê? Porque quando Moisés morreu, Deus falou para o Josué: Josué, meu servo Moisés é morto. Ele não pode falar para mim: Jaime, meu servo R.R. Soares é morto, não é vivo. Deu para entender? A direção do ministério está nas mãos dele. Se eu não concordar com ele, eu não tenho que falar com você. Eu não concordo com o que o missionário estava. Então, eu falo com quem? Com Deus, que vai falar com ele. Isso é submissão no ministério, é concordância. Isso é santo, isso é bíblico. Nós temos que fazer isso. Então, se você não concordar com um plano de Deus na sua vida, ore a ele: Senhor, essa é a direção. Essa é a direção que o Senhor está me dando. Mas não, não vamos matar essas vacas, não vamos destruir essas ovelhas. Olha quanta coisa boa ficaram. Aí vem a resposta final: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Meu amado, não entristeça o Todo-Poderoso. Não deixe Deus ficar triste com você. Não deixe Deus se arrepender contra você. Ele diz: porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Mas não adiantou, já estava derrotado o Saul. E o Saul vai então ser repreendido, mas ele não aceita, fala várias: não fui eu, foi o povo que quis, eu fiz o que Deus mandou, mas o povo. E olha o que ele diz no 24: então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Você já ouviu muita gente falar isso: a voz do povo vai nessa. Recentemente na Baixada mataram uma mulher, era a voz do povo: assassina, sequestradora, bandida, e não era. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Cuidado. Às vezes a voz da mulher não é a voz de Deus, a voz do marido não é. Não que você vai brigar, vai arrumar, não, vamos orar, vamos deixar Deus dirigir. Nem sempre a voz do seu coração é a voz de Deus. A Bíblia diz que enganoso é o que, pessoal? Coração. Não, meu coração, Deus falou comigo. Você pensa que Deus falou. Deus não fala fora da palavra, Deus respeita, entende? A palavra. Amigo, cuidado, para você não entrar, Jaime, cuidar, todo mundo. Nós temos que aprender então, versículo 1, ouvir a voz das palavras do Senhor. Aí você não vai entrar na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores, você vai sair do meio deles, você não vai ter nada do inimigo, ainda que aquilo seja lucrativo, mas tem mentira, tem fraude, eu não quero, mas é a minha salvação. Não, a minha salvação é Cristo. Mas eu vou ficar duro, então eu fico duro. Mas eu vou morar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Eu não vou perder o que Deus tem de melhor para mim, porque ainda que eu viva 100 anos com o bolso transbordando, caindo dinheiro para tudo quanto é lado, indo nos melhores lugares do mundo, comendo nos melhores restaurantes, usando as melhores roupas, e quando eu morrer, a Bíblia diz: você não levará nada. E eu vou morar onde depois? Isso é besteira. Então você não crê em Deus. Deus tem algo muito grande para você, algo que não será aqui. Pode ter, claro que Deus pode ter aqui. Deus quer a sua prosperidade, Deus faz votos pela sua prosperidade, Deus faz votos pelo teu sucesso, mas não perca, meu amado. E nós queremos fazer uma igreja, entenda bem, onde as pessoas têm os melhores carros, as melhores roupas, glória a Deus tiverem, mas queremos uma igreja que vai morar no céu, irmão. Queremos um povo que vai habitar na Nova Jerusalém, que de Deus vai descer preparada. Isso aí não é hipocrisia, demagogia e muito mais. Isso não é pensamento platônico, não. Isso é a realidade. A eternidade é tão certa como esse ar que respiramos. Não perca por nada. Tire a ovelha, tira a vaca, tira o que é do inimigo, não fique. Deus não poderá. Aí vem alguém: não, mas o Espírito de Deus me falou. Deus não fala fora da palavra. Deus não pode contradizer a palavra dele. Deus não pode mudar a palavra dele. Fica com a palavra. Deus tem o melhor para você, tanto aqui, mas principalmente lá. E não perca. Se você tiver que perder o de lá, entenda, para ficar com o daqui, então eu perco o daqui e fico com o de lá. Explique melhor. Se para ter o ouro aqui eu vou perder o ouro de lá, então vou ficar durão aqui, mas não vou perder o ouro de lá, porque se eu ficar 100 anos aqui, lá eu vou ficar a eternidade toda. Mas repito, não sou hipócrita não.
Deus não é contra a sua prosperidade, contra o seu sucesso. Deus não é contra a sua o seu sucesso, sua vitória, não. Mas não esqueça disso, não perca o que Deus tem para você. Vamos entrar na mensagem de hoje, 1 Samuel capítulo 15, nós pegamos aqui o gancho do missionário que deixou para nós, e estamos desenvolvendo várias mensagens em cima desse texto bíblico, de primeiro livro de Samuel, capítulo 15, que tem muita revelação para nós, muito mesmo, muito de Deus para nós. Então lembrando que no final todos não tenham pressa, sairão pela frente, que vai ter a unção, esse óleo foi consagrado lá no Monte Carmelo e vamos ungir todo mundo com ele. 1 Samuel capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. E aqui estamos desenvolvendo muitas mensagens. Nós temos que ficar atentos àquilo que Deus está falando ao nosso coração, na pregação. Quantas vezes Deus fala algo ao nosso coração, mas nem sempre o que Deus fala é agradável, é aprazível. Nem sempre nós entramos em concordância com aquilo que Deus diz, porque às vezes aquilo que Deus diz está contra os nossos interesses, contra os nossos projetos, contra os nossos planos, contra as nossas vontades, e nós perdemos bastante. Esse homem foi muito de Deus, segundo o livro de Crônicas, capítulo 16. Ele foi muito de Deus, mas cometeu um erro. Primeiro vamos entender quem ele era. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 26. É fácil, você está aí em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 26. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias seu pai. Esse edificou Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Se você ler o capítulo 25, fala do Amazias, que foi de Deus, mas o coração dele não era inteiro. O Amazias tinha um ressentimento, um desejo de vingança, que depois levou realmente o Amazias a ter um grande prejuízo, mas é outro estudo. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, querendo ser melhor, não cair no erro do seu pai, ele buscou a Deus, se envolveu com o profeta Zacarias, homem de Deus, temente a Deus, que ensinou as visões do Senhor para ele, e ele cresceu, ele prosperou, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidade entre os filisteus, e Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios que habitavam em Gurbaal, e contra os meunitas, e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Quer dizer, o Egito era a nação forte, a nação poderosa daquela época, e o Egito ficou sabendo que na pequenina Judá, em Jerusalém, havia um homem que estava sendo ajudado por Deus, e esse homem estava crescendo, esse homem estava sendo forte. E no versículo 15, pula um pouco, vai até o 15, também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos, para tirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Não só o Egito, mas as nações daquela época, o mundo conhecido daquela época, recebeu a notícia. Lá no Oriente, lá naquela região, há um homem chamado Uzias, que está sendo usado, abençoado, e Deus está abençoando, ele está se tornando forte, uma nação poderosa, apesar do tamanho, que é menor do que a metade de Sergipe, é um local pequeno, mas se tornou uma nação poderosa com a ajuda do Senhor. Aí vem o erro, o quê? Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar
do incenso. O que ele fez? Ele se achou no direito de fazer algo que não era ofício dele. Queimar incenso era ofício do sacerdote, mas se achava tão íntimo de Deus, tão abençoado por Deus, que podia fazer aquilo. Ninguém está acima da palavra, irmão. Se a palavra de Deus proíbe, pare. Mesmo que você não aceite, não entenda, mas obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Mas ele se achou no direito, entrou, mas o erro maior não está aí, o erro maior está agora. Qual? Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na mão para queimar incenso. Quando ouviu aquilo, ele veio de aceitar. Uzias, você não vai ganhar nada de Deus. Deus não vai te honrar por causa disso. Deus não vai se agradar. Você sai daí, que isso aí não é ofício seu, isso não é missão sua, não é tarefa sua, isso é dos sacerdotes. Mas ouvindo aquela palavra, ele se indignou, como muita gente. Quando ouve algo que está contra os seus interesses, contra os seus planos, a pessoa fica indignada. Eu comentei que esses 30 anos pregando o Evangelho, e a primeira igreja eu dirigi em 84, então completa 30 anos, eu já vi gente até se levantar na hora da mensagem. Depois fiquei sabendo por que a pessoa se levantou, ou por que ela não aceitou aquela mensagem que ia contra os seus interesses. Eu tenho comentado, a igreja evangélica, ela é chamada pela sociedade, ou boa parte da sociedade, como uma igreja homofóbica, que ela rejeita completamente, tem ódio, persegue até o... Não é isso. Entenda só, a igreja, como o Senhor Deus, como a palavra de Deus, não é contra o homossexual, é contra o homossexualismo. Como também não é contra o adúltero, é contra o adultério. Então a palavra ali estava contra aquela prática errada, não era contra ele. Uzias, você está errado, você não pode fazer isso. Mas ele não aceitou e se ofendeu com aquilo, como às vezes nós também nos ofendemos quando a palavra de Deus toca. Deixamos entrar uma tristeza no coração, e tem gente que nem consegue ficar. Por quê? Porque fere os seus interesses, fere os seus desejos, fere os seus planos, e a pessoa se rebela contra a palavra de Deus. Aí vem o que eu quero explicar. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ele abriu a porta para uma maldição entrar. Nós também às vezes abrimos a porta. Quando ouvimos uma mensagem que nos repreende, uma mensagem que toca na nossa ferida, e nós não aceitamos, ficamos chateados, ficamos revoltados, indignados, e nessa hora estamos abrindo a porta para a maldição entrar, e é permitido por Deus isso. E mais ainda, então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até mesmo ele se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Quer dizer, a permissão de Deus, não é que Deus colocou a lepra, foi a permissão. Assim ficou o leproso, o rei Uzias, até quando? Até o dia... Amigo, tem gente que não tem, já a maldição entrou, ele acaba vamos dizer assim, se conformando com a maldição e fica com ela até o dia da sua morte, quando Deus podia mudar aquela história. Ou será que Deus não podia curá-lo? Será que Deus não podia libertá-lo? Mas não, ele não se humilhou, não buscou a Deus, não se humilhou diante de Deus, não rasgou o coração. Deus, eu fui tolo, Deus, eu fui estúpido, como é que eu fui me rebelar contra a tua palavra? Como é que eu fui me indignar contra a tua palavra? Não, ficou leproso até o dia da sua morte, mas a consequência ainda continua. As consequências, diz, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Meu irmão, não seja excluído da casa do Senhor. Eu disse de manhã um testemunho, não adianta, que não é fofoca não, isso aqui tem muitos anos, não foi aqui, tem muitos anos. Digo para você que não tem nem 5, nem 10, nem 15, nem 20, tem mais de 20 anos. Eu era pastor numa igreja, e já contei esse caso. Eu recebia de manhã
sempre um bom número de pessoas. À noite era menos naquela época, bem menos. E nós tínhamos então os cultos maiores de manhã. E eu sempre fazendo um dia, um auxiliar, que hoje é pastor nosso aqui na região de São Bernardo, o pastor Domingos, ele disse: pastor, já eu queria falar contigo. Eu disse: o que foi? Aqui uma senhora me procurou e disse que está muito feliz porque o marido dela se batizou, mas ela não sabe por que ele não gosta de ir na igreja, de vir na igreja com ela. Ela vem de manhã, ele só vem à noite. Quando ela me falou quem é o marido dela, eu tomei um susto, pastor. Realmente fiquei assustado, porque naquela época, como eu falei, igreja pequena, dá para você conhecer mais os membros da igreja. E ele tinha um porte físico que chamava atenção, dava para realmente, tinha algumas coisas que chamavam atenção. E ele falou assim: você deve conhecer o meu marido, ele é assim, 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 o fulano de tal, é esse mesmo, esse é meu marido. Não pode ser. Não, é meu marido. Por quê? Não, nada não. Porque ele sempre ia com uma namorada à tarde. Coisa séria, pessoal. Olha como é que o pastor de vez em quando é colocado contra a parede. E eu não podia mais ser negligente, quer dizer, não tomar os cuidados necessários para consertar aquilo. E eu chamei o casal da tarde e fiquei: você, como é que está? Tudo bem? Vocês vão casar? Vamos, pretendemos casar. Mas você não é casado? Não, já fui casado. A sua esposa é a fulana de tal? Ela vem de manhã na igreja. E ela não falou que é separada de ti. Ele disse: não, nós vivemos juntos lá por causa dos filhos, mas somos separados. Aí a menina olhava para ele assim. Ele disse: ele já falou que é realmente separado, só estão esperando sair o divórcio para casar. Eu disse: para não ter caso, vamos fazer o seguinte, vamos reunir todo mundo, pega a esposa ou a ex-esposa e coloca para a gente ficar tudo certinho. Ele me olhou com um olhar de revolta e disse assim: isso não tem nada a ver contigo. Isso não tem nada a ver contigo. Eu acho que a igreja não tem que se meter nisso. Eu disse: o senhor está certo, sim. Realmente o senhor está certo. Eu não tenho que me meter, não. Eu tenho que dar a palavra. Agora, saiba o Senhor que aí eu fui duro. Talvez um dos dias mais duros que eu fui. Ele disse: olha, a igreja de porta aberta, até o cachorrinho entra. Mas ele não é membro da igreja, não. O senhor pode vir quantas vezes o senhor quiser, mas não vou lhe considerar membro da igreja. E todas as vezes que eu for orar, que eu for dar a palavra, que eu for orar, incluir os membros, o senhor não estará incluído na minha oração. Talvez me faltou sabedoria, eu era jovem ainda no ministério, estava começando, mas fui duro, mas não fiz nada de errado, não. Fui duro, mas falei para ele, porque ele não aceitou aquela palavra. Ele foi o quê? Excluído, irmão, da casa do Senhor. Não é bom você ser excluído das orações. A Bíblia diz, isso foi um missionário que deu uma mensagem que eu peguei há muito tempo. Ele deu uma mensagem sobre, não precisa ler, Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Aí ele me explicava na mensagem que quando você ora, se a pessoa não está de acordo com você, a oração não funciona. É coisa séria. Como tem gente que às vezes diz assim, já ouviu alguém falar: não, eu gosto muito da igreja, mas tem muitas coisas que eu não concordo. Ouviu ou não ouviu? Talvez até você já falou. Tem muitas coisas, cuidado. Quando eu não concordo com algo, o que eu faço? Eu falo com Deus. Deus, ele é teu servo, dê direção para ele. Eu não posso chegar e questionar. Ele é servo de Deus, eu coloco diante de Deus. Então nós precisamos disso, de levar a igreja à obediência à palavra e nunca se rebelar, porque a consequência é grande e ainda continuam as consequências. Primeiro, foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto ao mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E morreu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Acabou a história do Uzias. Não acabou. As consequências continuaram, e as consequências foram maiores ainda. Qual? Capítulo 27, tinha Jotão 25 anos quando começou a reinar, e 16 anos, olha aí, vamos voltar no capítulo 26, no versículo 2, versículo 3, olha só, eras a Uzias da idade de quanto?
E reinou quanto tempo? E reinou 55 anos. Olha como é que diminuiu do pai para o filho. Vamos no Jotão. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadoque, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizeras Uzias, seu pai. Homem de Deus, mas só reinou 16 anos. E diz: exceto que não entrou no templo, e ainda o povo se corrompia. Nós não podemos ter uma interpretação restrita, ficar preso ao texto de, vamos entender, por ter isso, ele nem entrou no templo. Tem muito filho de crente que não quer entrar no templo, irmão. Não quer entrar na igreja, não quer saber da igreja, não quer saber de nada. Mas por quê? Porque o pai levou lepra para casa. Nós não podemos levar maldição para casa, só levar bênção para casa. Chegou lá, deve ter se queixado, agora tu vê, o profeta me repreendeu, ainda fiquei leproso, ainda fiquei machucado. Não, está notando a consequência? Como tem gente que está levando lepra para casa, o filho não quer saber, porque o pai só leva o que não podia levar, a mãe leva o que não podia levar. Nós não podemos fazer isso. Tem muito filho de crente que odeia a igreja, tem nojo até de igreja. Não fique escandalizado, tem filho de pastor, não quer saber do evangelho, não quer saber da palavra de Deus. Ué, não fala negócio de crente comigo não, cruz credo. Mas por quê? Ele fez o que era reto, era homem honesto. Meu filho é honesto, pastor, meu filho é uma pessoa trabalhadora, minha filha, pessoa de Deus, estudiosa, só me dá alegria, mas não vem na casa de Deus, e nem quer saber, até se revolta se falar da fé. O que estamos levando para casa? Então, nós temos que aprender o que? Dar ouvido à voz das palavras do Senhor. Vamos voltar lá então? 1 Samuel, capítulo 15. Meu irmão, é muita coisa para nós. Dê ouvidos ao que Deus está falando. Ele não deu, pagou um alto preço. Então, repetindo então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Qualquer pecado, qualquer coisa que você tenha feito contra a palavra de Deus, contra a obra do Senhor, vai ser lembrado um dia. E naquele dia já era. Cuidado. O Amaleque, o que ele fez foi lembrado. Mas pastor Jaime, Deus é vingativo assim, que guarda no coração o que uma pessoa fez? Amigo, minha irmãzinha, meu irmãozinho, no mundo espiritual não existe o instituto da prescrição. Eu cometi um crime em 1975, furtei uma coisa lá e descobriram agora que eu era o ladrãozinho, não era eu. E aí agora vão me processar. Podem? Não dá mais, não tem mais tempo, não dá, prescreveu, passou o tempo que podia me processar, não vão me processar mais. No mundo espiritual não tem isso. Qualquer pecado que eu cometi, que você cometeu depois que aceitamos a Jesus, se ele não for confessado, ele vai existir e vai te encontrar. Pode te encontrar, sabe quando? Só na eternidade. Umas pessoas falaram para Jesus: Senhor, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome fizemos maravilhas, no teu nome... E ele diz: nunca vos conheci, vós que praticai a iniquidade. Não pode ter. Houve pecado, ele só é apagado quando? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue do seu Filho nos purifica de toda a injustiça. Então, se houve pecado, não adianta. Não, tem 30 anos, tem 40 anos. Você já era de Jesus? Era. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Atos 30. Quem está em Cristo é nova, as coisas velhas se passaram, acabou. Mas depois que eu aceitei Jesus, se eu errar, quando é que eu tenho que confessar? Automaticamente. Mas não confessei, passou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, ele continua existindo. Eu poderei ver isso aí na hora que eu orar e Deus não responder, porque se eu atender a iniquidade, Deus não me ouvirá.
Deus não ouve a pecador. Alguém está orando por mim, eu estou sendo respondido, eu estou sendo abençoado, não pela minha oração, pela oração de alguém. Mas o pior não é isso, o pior é o juízo final, quando o pecado vai aparecer e vai condenar a pessoa. Então, se existe pecado, tem que falar com Deus e falar com quem você ofendeu, se ofendeu alguém, e pedir perdão para aquela pessoa, e Deus fará com que ela te perdoe também. Pode ter certeza, mas tem que ir à frente, que a mensagem está lá na frente. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe perdoes, põe até a mulher, não é barbárie não. Isso aqui era julgamento de uma nação, de um povo. Para nós é só simbolismo. E diz, desde os meninos até o de peito. Não parece maldade? Não, era julgamento de uma nação. Não condene o Senhor. Desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Não vou me prender muito, que eu preguei bastante no outro culto, mas comento com você, seja uma coisa grande ou pequena, tem que pagar, tem que acabar, tem que confessar, porque a Bíblia diz que são as raposinhas que fazem mal às vinhas. O marido mentiu para a esposa mentiu para o marido, tem que pedir perdão. Não é, é pequena coisa, pastor, seja grande, seja pequena, desde o grande ao pequeno, não fique, é pecado. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz, as raposinhas fazem mal às vinhas. Peca, perdão, Deus, eu errei, foi uma mentira, o que for, não fico nada do inferno, nem o que dele dá lucros, bois e ovelhas, é o seu mantimento, é o seu ganha-pão, não fique, e desde os camelos até os jumentos, é lucro, sai fora dele. É que eu digo sempre, desculpe ser repetitivo, é melhor ficar duro aqui, mas não perder a Jerusalém celestial. Porque ainda que eu viva esplendidamente 100 anos, com muita riqueza, com muita fama, com muito sucesso, com muito prazer, vai acabar um dia, e no caixão não leva nada, pode ter certeza. E a eternidade? Eu troquei 100 anos, entenda aqui, pela eternidade. Não é 100 anos, nem 100 milhões, nem 100 bilhões, nem 100 trilhões de anos, é a eternidade toda, onde vai ter ruas de ouro, vai ter a nova Jerusalém, as lágrimas não descerão mais, o sol não vai te molestar, vai ser para sempre, ou vai querer a perdição eterna? Deus não é contra a sua prosperidade, mas para ter o ouro daqui, eu tenho que perder o ouro de lá, então eu vou perder o ouro daqui. Deu para entender isso? E quantas pessoas, pastor, o que vale é agora, o que vale é o momento. Bem, a escolha é sua, mas que você sempre, agora Deus não é contra você ter o ouro aqui, desde que esteja dentro da palavra, não fique com nada do inimigo. Aí, leitura rápida, e Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus, ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles. Cristão, não ande junto com a amalequita. Que é isso? Não ande com a pessoa que desrespeita a palavra, que não tem respeito pela palavra. Agora você tem que ganhar, mas é meu parceiro, é meu amigão, sempre foi. Então leve Jesus para ele, comece a interceder, comece a orar. A Bíblia diz que comunhão há entre a luz e as trevas. Quantas pessoas, às vezes eu como pregador ouço muito que as pessoas pedem oração, pastor, meu filho não tinha nada, ele estava no carro com o rapaz, ele nem sabia que o rapaz tinha drogas, a polícia parou, tinha 3 quilos de maconha, de cocaína, e o meu filho está hoje preso como traficante. Se nem viciado ele é, pastor. E é verdade, às vezes eu era garoto, o pessoal sempre dizia, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Sentiu que a pessoa não tem respeito pela palavra e nem pela lei, então comece a orar, interceder e vai pedindo a Deus para dar sabedoria, para ganhá-lo. Se ele não quiser, ele mesmo vai se retirar de você, porque não há comunhão entre a luz e as trevas, pode ter certeza disso, não há. E quanto sai do meio deles, que eles vão ser destruídos e vocês serão destruídos juntos, mas porque vós usai de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram no Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até Zur, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas, das vacas, e os da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. O que eles fizeram? O plano deles, mudaram o plano de Deus. Nós mudamos. Por quê? Porque no nosso entendimento nós somos espertos,
No nosso entendimento, o plano de Deus não é perfeito. Deus destrua tudo, não fica com nada. Mas espera aí, as vacas, as ovelhas, o melhor que tem aqui, não. Pessoal, vamos poupar. Ô rei, vamos poupar realmente. E desprezar o plano de Deus. Tem gente desprezando o plano de Deus e depois vai pagar um alto preço. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Meu irmão, não entristeça o Todo-Poderoso, não faça isso, e não execute o que Deus está mandando. Não deixe Deus ficar triste com você, porque Ele não poderá te honrar, Ele não poderá honrar a sua fé, não poderá honrar suas orações, porque Ele diz: eu honro aos que me honram. E o Samuel tentou convencer a Deus, falou com Deus, falou com o Senhor, não dava mais. Aí ele foi encontrar o Saul, não dá para fazer toda a leitura, e o Saul tentou: não, eu fiz o que Deus mandou, mas o povo quis poupar o melhor das ovelhas, o povo quis fazer isso. Olha o que Deus respondeu, versículo 22, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como se obedeça à palavra do Senhor? Porque ele disse: o que eu poupei aqui, o que nós poupamos, vai ser oferecido a Deus em sacrifício, é para o próprio Deus. E o Senhor Deus diz: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Pastor Jair, mas eu vou trazer meu dízimo, eu vou dar uma boa oferta, pastor Jair. Mas como é que foi esse dinheiro? Foi com desobediência à palavra? Não, irmão. Será que Deus tem tanto para? O pastor pode ter, a igreja pode ter, mas Deus não tem, não. E o pastor que é de Deus não vai ter prazer nisso. Duvida que um homem que é de Deus mesmo, sabendo que a pessoa ganha o dinheiro de uma maneira desonesta, que ele aceite. Não vai aceitar, tem que ter temor no coração. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E ele disse mais no 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amigo, quantos não estão reinando mais? Estão orando, não tem mais resposta. Por quê? Porque andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E o Saul falou para Samuel: então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Naquela balela não encaia mais não. Qual? A voz do povo. Vai nessa. Há pouco tempo os jornais noticiaram: apedrejaram uma mulher, mataram uma mulher. Era a voz do povo: assassina, sequestradora, bandida, feiticeira. Mulher não é nada disso. E quem vai pagar pela vida dela? A voz do povo não é a voz de Deus. A voz da mulher, a voz do marido, a voz do irmão, nem a voz do sacerdote. Pedro estava lá, João, Tiago e Pedro. Aparecem Elias e Moisés, conversam com Jesus. O Pedro disse: ô Senhor, posso fazer uma cabana para o Senhor, uma tenda para o Elias, para o Moisés? E veio uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai. Você não tem que ouvir o sacerdote, você não tem que ouvir o povo, tem que ouvir a voz das palavras do Senhor. Versículo 1. E muita gente está ouvindo a voz do seu coração, mas a Bíblia diz: enganoso é o quê? É o coração. Não, meu coração, esqueça. E aí você entra a tristeza, entra a revolta, como entrou no Acabe, e perde as coisas de Deus. Não perca. E olha o capítulo 28 de 1 Samuel, versículo 4. Capítulo 28, versículo 4. E ajuntaram-se os filisteus, vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Isso aqui já estudamos bastante. Quando a nossa comunhão não é boa, quando a nossa comunhão não é perfeita, nós trememos diante do mal. Essa confiança, essa segurança não é fruto do acaso, é fruto da obediência à palavra de Deus. E para obedecer à palavra de Deus, você terá que passar como bobo, desculpe a expressão, como otário para alguns. Rapaz, mas todo mundo faz, mas eu sou filho de Deus, não faço. Que isso? Amigo, eu estou com a palavra de Deus. Você tem sangue de barro, tem o sangue de Jesus. Para andar com a palavra, a Bíblia diz que tem que se esforçar. O caminho é
apertado, a porta é estreita, o caminho é apertado, você tem que segurar. Não pode sair, não entre, tem que ficar. Ele estremeceu, sinal de que Deus não estava... Porque quando estamos andando com a palavra, em comunhão, a Bíblia diz, não temas, porque eu sou contigo. Quando é que Deus está comigo? Quando eu estou aqui no altar? Quando eu estou aqui na igreja? Não, Deus está comigo quando a palavra de Deus está comigo. A palavra de Deus é Deus conosco, ela é Emanuel, que um dia se fez carne, Jesus, homem, e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Se eu amo a palavra, se eu respeito a palavra, Deus está comigo. Como é que eu sei? Quando eu vejo o mal, eu não estremeço. Eu digo, surgiu esse mal, mas o meu Deus é maior. Essa é a confiança. Aí vem o resultado final. Diz, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu. Por quê? Porque o pecado dele estava lá diante de Deus, não foi apagado. Deus não pode responder, Deus não ouve a pecador. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, que era sacerdote, estola sacerdotal, costume sacerdotal, nem por profetas. Aí, meu irmão, a pessoa vem na igreja, ela vê todo mundo vibrando, a palavra falou comigo, a esposa fala para ele, Deus falou comigo hoje. Ele fala para a esposa, falou, e a pessoa diz, comigo não falou nada. Não ouve mais a Deus. Deus não fala mais com ele. Amigo, verdade verdadeira, se tem pecado, tem que ser apagado, porque Deus tem prazer em ouvir oração. Deus tem prazer de ver você confiante. Voltando onde nós começamos, 1 Samuel capítulo 15, que a outra foi só a entrada, versículo 1, e terminamos. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Meu irmão, isso é para mim, é para você. Você quer ser um sucesso, quer ser uma bênção, quer andar de cabeça erguida, quer andar confiante, seguro, ouça o que Deus tem falado ao seu coração. Ouvir é atender, ouvir é acatar, ouvir é obedecer, ouvir é praticar. Só o 1 Samuel capítulo 15, pegamos um gancho do missionário e estamos aqui com muitas mensagens, muitas revelações nesse texto bíblico aqui, de 1 Samuel capítulo 15, é pertinho de onde você estava, 1 Reis, você volta a 2 Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, começando no versículo 1. Tem boas revelações, claro que cada culto eu enfoco mais uma parte, né? Diz assim, então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Nós temos que ficar atento àquilo que Deus está falando conosco, seja na mensagem, seja na leitura bíblica, seja na meditação, você medita num texto bíblico, e aquilo que Deus fala é para você cumprir, é para você obedecer. Mas nem sempre o que Deus fala é agradável aos nossos ouvidos. Nos cultos anteriores eu falei de um homem chamado Jeroboão, que estava no altar queimando incenso aos bezerros de ouro. Por quê? Esse homem foi o primeiro rei de Israel, do reino dividido. O primeiro rei foi Saul, depois foi Davi, depois Salomão, depois Roboão. Nos dias de Roboão o reino foi dividido. De um lado ficou Jeroboão com 10 tribos, Israel. Do outro lado Roboão com 2 tribos, Judá. E no período de festa, todo o povo subia a Jerusalém para adorar a Deus. Então ele colocou no coração um medo, um pavor. Olha, qualquer hora o povo vai passar para o lado do rei de Judá, de Jerusalém, e eu vou perder o meu reino. Então ele mandou fundir 2 bezerros de ouro, colocou em Dan e outro em Betel. E no período de festas, em vez do povo ir a Jerusalém, o povo adorava os bezerros de ouro. Deus mandou um profeta sair lá de Belém de Judá e até Betel em Israel para profetizar contra o altar. Não era profetizando contra Jeroboão. A palavra era contra o altar, é como hoje. A palavra não é contra o adúltero, é contra o adultério. A igreja evangélica é vista pela sociedade, ou por boa parte da sociedade, como homofóbica, como se ela perseguisse, por exemplo, os homossexuais. Não, não é nada disso. A igreja não prega
contra o homossexual, ela prega contra o homossexualismo. Como ela não prega contra o mentiroso, mas contra a mentira. A palavra de Deus é assim. E quando Jeroboão ouviu que o homem falava contra o altar idólatra, ele se ofendeu, se revoltou, estendeu a mão contra o homem de Deus, mas a mão dele ficou seca e não podia tornar a trazer a si. Aí ele teve que se humilhar, pedir misericórdia para o homem de Deus orar, e a mão dele foi restituída. Mas a lição é: nunca fique contra a palavra de Deus, porque a palavra de Deus sempre é para o nosso bem. Até quando ela está condenando, repito, ela condena não o homem, mas o que o homem faz de errado, e ele não entendeu. A palavra de Deus sempre é para salvar. Mas eu tenho que ir à frente. Diz, versículo 2: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Qualquer pecado que o homem tenha cometido, se ele não se arrepender, se ele não confessar, aquele pecado não foi esquecido por Deus. Mas Deus é vingativo, pastor Jaime, Deus não esquece. Não é isso. No mundo espiritual não existe o que existe no mundo dos homens, a chamada prescrição. Ou imagine que o homem, eu cometi um erro, um furto em 1978, e descobriram que fui eu que roubei aquela coisa. E não roubei não, tá, pessoal? Só um exemplo, né? E eu fui agora, entenda bem, denunciado. Então eu recebo uma intimação que eu devo comparecer na cadeia, que eu tenho que responder aquele inquérito, aquele processo. Não pode, passou o tempo, não dá mais para me condenar por aquilo, prescreveu. No mundo espiritual não. O pecado não prescreve enquanto a pessoa não se arrepender. Se ela se arrepender e confessar, Deus apague. Ele diz: dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Mas é necessário, não adianta, só a confissão traz a restauração. Meu amado, minha irmãzinha, se houve um pecado, uma transgressão à palavra, e ela não foi confessada, aquilo existe. No mundo espiritual, aquilo existe. Pode ser que ninguém tenha descoberto, ficou bem escondidinho, você não vai ser condenado, ninguém vai te apedrejar por aquele erro, ninguém vai te condenar por aquilo, mas no dia do juízo você poderá perder a salvação. Muitos dirão: mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, Senhor, no teu nome eu fiz maravilhas. Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Se tem pecado, ele tem que ser confessado. Para quem? Para Deus e a quem você ofendeu. Aí a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue do seu filho nos purifica de toda injustiça. Então acabou, mas vamos à frente. Terceiro: vai pois agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Entenda que isso aqui não tire isso como uma barbárie, como uma carnificina, uma maldade da parte de Deus. Não, isso aqui era julgamento de uma nação, julgamento de um povo. Isso para nós é só simbólico, é um simbolismo para nós. Aquilo do passado havia julgamento de uma nação. Por quê? Você vai entender a leitura. Diz: matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito. Então era julgamento de uma nação. Diz mais: desde os boi até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Não fique com nada do inimigo, seja grande ou pequeno, é uma mágoa só, não fique com aquilo, não fica. Seja o que for, é do inimigo, não fique. É boi, é ovelha, te dá lucro, é uma coisa lucrativa. Mas se você está com Deus agora, está servindo a Jesus, você tem que acabar com aquilo que é do inimigo na sua vida. E nem sempre é fácil, pessoal. É o que eu digo sempre aqui: imagine, a pessoa é do tráfico de drogas e ela se converte. Mas se converte, ouve uma mensagem e chora aos pés do Senhor. Mas ela diz: puxa, mas eu estou com um carregamento muito grande. Primeiro eu vou vender esse carregamento. Alguém faz isso? Não, se a pessoa se converte mesmo, né? Mas em outras áreas também. Eu sempre conto o caso do seu Hugo, e esse caso não é mandando alguém fazer isso não, mas foi para ele. Ela é de Itapeva, daqui no sul, indo já para o Paraná. E o filho dele é pastor nosso lá no Mato Grosso do Sul, Hamilton. E ele se converteu pela televisão. Ele era dono de uma padaria, até meio luxuosa, né? E um dia ele chegou na padaria, pegou todas as garrafas de bebida e jogou tudo fora. O filho dele, ele me contando, o filho que hoje é pastor, mas era menino na época: esse pastor está doido? Ele disse: não quero para mim, eu não quero para os outros.
Mas pai, o que é isso? Eu podia vender pelo menos. Não estou mandando você fazer isso. Isso foi com ele. Quer dizer, quando a pessoa tem uma conversão, ela age às vezes de uma maneira até meia louca. Mas agiu porque Deus falou com ele, e Deus abençoou, deu para ele terras, deu comércios, imóveis, e ele mudou de ramo e Deus abençoou bastante. Mas o que eu quero explicar é isso: quando a pessoa então está ouvindo a palavra, ela tem que acabar com tudo aquilo que é do inimigo da vida dela, mas não é só bebida ou drogas, não, é aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele ódio, não fique com ele. Paulo diz que nós não devemos dar lugar ao diabo, Efésios 4, 27. Ele diz: irai-vos e não pequeis. Não deixa o sol se pôr sobre a vossa ira. O que é isso? Não deixa o dia acabar com aquela ira no seu coração. Alguém te ofendeu, alguém te machucou, alguém te pisou, não guarde nada. Ainda que você tenha se irado na hora, ficado chateado, revoltado, Jesus, eu não vou dormir com essa mágoa. Lembra dessa mensagem? Não durma com as rãs, não durma com a mágoa, não durma com ódio, não durma com o pecado. Então o que é do inimigo tem que ser tirado, tem que ser acabado. Estou correndo para chegar na parte nova, que entra agora. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles. É a parte que vamos ensinar agora. Nós que somos de Deus, nós temos que nos apartar dos amalequitas. Como assim, pastor Jair? Daquelas pessoas que não querem um compromisso com a palavra e que até se revoltam contra a palavra, estão contra a palavra. Mas eu tenho um amigo que é de fé, é meu amigo de peito. Você tem que começar a dar Jesus para ele. Um dia eu falei para uma pessoa da juventude, estava com muita amizade com umas pessoas. Eu disse: amigo, você quer realmente, é filho de um pastor, por isso que pediu o conselho, eu fui dar a palavra. Você quer realmente ser um homem de Deus? Você tem que começar a evangelizar os seus amigos. Ah, não, mas eles não querem ouvir. Então você não tem nada mais a ver com eles. A verdade é essa. O que diz o Salmo 1 para nós? Vamos lá? Salmo 1, versículo 1 também. Salmo 1, versículo 1. Salmo 1, versículo 1. Ele diz: bem-aventurado o varão, o homem, a mulher, a pessoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios. A pessoa não tem respeito pela palavra. Ímpio é quem não tem respeito pela palavra. Você não tem que ficar ouvindo. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, se você tomou uma posição por Jesus, não é que você agora não vai falar mais com fulano, não vai ter amizade, não. Você vai ter sim, mas levando Cristo. E se ele não quiser Cristo, ele mesmo vai se apartar de você. O que não pode é você ficar, porque você pode se prejudicar. Eu era menino e você já ouviu, minha mãe falava isso muito para mim, você já deve ter ouvido bastante. O quê? Os antigos diziam sempre isso: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não é verdade? E é verdade, nós aceitamos a Jesus, então temos que ter essa vida com Cristo. O nosso objetivo com o mundo, com as pessoas, é anunciar Cristo, é mostrar o amor de Deus, é mostrar a misericórdia de Deus, é socorrer as pessoas. Saul está dizendo para os queneus: saiam do meio dos amalequitas, porque senão serão destruídos com eles. Isso acontece hoje. Eu, como pregador, 30 anos que estou pregando, a primeira igreja foi em 84, quando já ouvi isso: pastor Jaime, meu filho não tinha nada a ver com isso. Ele estava no mesmo carro com um rapaz, parou a polícia, comando, o blitz da polícia, tinha lá 3 quilos de droga, de maconha, de cocaína. Meu filho nem viciado está preso como traficante. E é verdade, tem caso assim. A pessoa não tinha nada a ver com isso e acabou, como diz o outro, dançando. Quer dizer, não tinha nada. Amigo, nós que somos de Deus temos que vigiar em todo o tempo. Saul está dizendo para os queneus: saiam do meio dos amalequitas. Nós temos que sair do meio dos amalequitas. Não podemos permanecer de maneira alguma. Nós temos que fazer a diferença, andando com eles como Jesus andava, mas sempre anunciando o reino de Deus, sempre anunciando. A Jesus disse: vós sois o quê? A luz do mundo. Nós temos que fazer isso um pouco mais lá no Novo Testamento agora. Nós vamos lá para frente, que isso vai te ajudar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 17.
Você lembra que eu falei no início que às vezes a palavra de Deus ofende? Não é? E alguém pode ficar zangado, mas não fica não, tá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, meia dúzia, versículos 14, 15, 16, 17, até o 18. 14, do capítulo 6 de 2 aos Coríntios. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É bem clara a palavra, e nós não queremos. Nós ouvimos essa palavra e ficamos chateados. Ouvimos essa palavra e ficamos até revoltados. É o rapaz da igreja, ele começa a gostar da moça da faculdade, do trabalho, mas ela é salva, ela é de Jesus. Ah, mas eu gosto muito dela. Ganhe primeiro ela para Jesus, depois para você. É a mocinha, é a filha do irmão. Ela é de Jesus, começou a gostar do rapazinho da faculdade, começou a gostar do vizinho, começou a gostar, entenda, do colega. Primeiro vem para Jesus. Eu sei que eu posso ofender, eu sei que alguém pode ficar sentido, mas eu não posso deixar de pregar o que Deus está dando. E às vezes eu sei que eu ofendo, a palavra às vezes machuca. Ele ouviu a palavra, vamos voltar daqui a pouco no Saul, e não entendeu. Para ele era melhor do que o plano de Deus. Às vezes você acha, não, pode deixar, pastor Jaime, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou casar, tudo bem, pode até dar certo, tem casos que deu certo, depois, mas não é a regra da palavra. Você tem que tomar uma decisão, santificar o rapaz em oração, a moça em oração, e assim, é a sociedade. De vez em quando alguém chega e diz assim, pastor Jaime, e quando a pessoa é da igreja, mesmo sendo da igreja, provai e vede, porque nem todos estão em Israel, são israelitas. Aí a pessoa diz, pastor, estou feliz, olha, eu orei tanto para ter um crente para trabalhar comigo, eu arrumei um crente, tempo depois vem aqui, crente, pastor, Deus me livre, pior do que, e é verdade, não é verdade? O outro é na sociedade. Eu tinha um crente que era meu sócio, me deu um calote, pastor Jaime, então nem todos que estão em Israel são israelitas, temos que estar atento ao que diz a palavra de Deus. Mas vamos voltar lá que tem mais para nós, vamos lá? 1 Samuel capítulo 15, nós paramos no versículo 6. Daqui a pouco ela liga para você, diz para ela. Você sabe que uma vez foi um pastor que fez um casamento, me contou, pode deixar, o pastor fez um casamento, eu vou me perder não, pode deixar que eu vou viajar, mas vou voltar aqui já. O pastor fez o casamento, aí disse que uma pessoa atendeu o telefone lá do casamento, devia ser parente da noiva, né? Aí assim, não sei, olha, vou desligar que está todo mundo olhando para mim. E estava todo mundo olhando mesmo, né? No casamento, ela sentava assim na frente da igreja pequena, e o pastor me contou, pastor Jaime, eu não sabia se eu continuava o casamento, eu ficava rindo dela, né? Olhando, e o pessoal, todo mundo olhando para ela, e ela chegou assim, ó, não sei que hora vai acabar, eu nunca vi em casamento de crente. Olha, os crentes estão tudo olhando para mim, hein? Olha, eu vou desligar. Já tinha chamado a atenção de todo mundo. Já tinha chamado a atenção de todo mundo. Voltando lá, 5 então. 6, e Saul disse aos queneus, versículo 6, ide-vos retirai e saí do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até Zur, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agaque, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada.
E Saul e o povo perdoaram Agague, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. O que eles fizeram? Eles não deram ouvidos à voz das palavras do Senhor. Deus falou que destrua totalmente os amalequitas, não poupe nada deles, não fique com as vacas, com as ovelhas, mas eles entenderam que deveriam de fazer aquilo, como às vezes nós entendemos, que o nosso plano é melhor do que o plano de Deus, que o nosso plano é mais sábio do que o plano de Deus, que o plano de Deus não é perfeito, o que Deus está falando, Deus não sabe o que está falando, ou Deus não sabe do que está acontecendo, afinal de contas, não, o plano de Deus sempre é perfeito. Aquilo que Deus manda você fazer, faça, porque Ele sabe o melhor. Olha o que diz: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Meu irmão, não entristeça o Senhor, não faça Deus se arrepender a teu respeito. O que ele fez foi demais, o Saul. Diz: e madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Foi logo se defendendo: eu fiz o que Deus mandou. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul disse a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei pelo caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agague, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo, ele não assumia a culpa, ele tentou transferir a culpa para o povo, dizendo que o povo é que poupou, o povo é que fez. Mas o povo rebelde, tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Isso é para nós. A Bíblia diz que todo cristão é um rei, ou seja, ele tem autoridade, a palavra dele deve prevalecer, a palavra dele deve vencer sempre, mas não está acontecendo. Por quê? Porque se você rejeita a palavra de Deus, Deus não pode de maneira alguma confirmar a sua oração. Amigo, é coisa séria. Andarão dois juntos se não estiverem? Quem lembra de Amós capítulo, versículo 3, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Se eu não estiver de acordo com a palavra de Deus, Deus não pode confirmar a minha oração. E o Senhor Jesus foi claro: sem mim nada podeis fazer. Eu estou orando, está amarrado, não está funcionando. Sai, não sai. Em nome de Jesus não funciona. Por quê? Porque não está comigo o Senhor.
ele não está podendo honrar a minha oração, ele não está podendo confirmar a minha oração. E agora vem o pior para ele, o que? 24, então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. O mundo costuma sempre dizer aí fora: a voz do povo é a voz. Mentira. A voz do povo matou uma mulher no litoral há pouco tempo. Assassina, feiticeira, sequestradora, a mulher não era nada daquilo. E mataram a mulher. E quem vai pagar pela vida dela agora? Quem vai devolver a vida dela à família? Ninguém. Entenda, não entre nessa. Ele tinha que ouvir a voz de quem? Ouvir a voz do Senhor. Versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor ao ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz de quê? Das palavras do Senhor. Não tem que ouvir a voz do povo, nem do sacerdote. O Pedro estava junto com Jesus no Monte da Transfiguração. Apareceram Elias e Moisés. O Pedro todo entusiasmado: Senhor, vamos fazer aqui uma cabana para ti, outra para o Elias, outra para o Moisés. Uma voz do céu veio e disse: este é o meu filho amado, a este escutai, ouvi. Você não tem que ouvir o sacerdote, você não tem que ouvir o Jaime de Amorim Campos, você não tem que ouvir ninguém do povo, você tem que ouvir a palavra. É claro, você pode me ouvir, ouvir alguém do povo, desde que o que ele fala está de acordo com a palavra de Deus. E ainda que o que ele está falando pareça ser mais lógico, e que ainda o que ele está falando pareça ser mais certo, não, o plano de Deus é perfeito. Amigo, coloca uma coisa: a obediência traz a bênção, a obediência traz o sucesso, a obediência traz a presença de Deus. Ele diz que quer andar contigo, ele quer caminhar contigo. Que Deus fale mais ao seu coração, amém? 1 Samuel, 9º livro da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Aí vem 1 Samuel, capítulo 15. Capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Nós temos que prestar atenção ao que Deus está falando conosco, porque quando Deus fala é para o nosso bem. A direção que Deus está dando, nós não podemos sair nem para a direita nem para a esquerda. Nós devemos executar as palavras do Senhor conforme Ele diz. Deus está dizendo: você vai agora e destrói totalmente os amalequitas, porque eu me recordei do que fez Amaleque. É até uma lição para nós. Mas Deus tem ressentimento, pastor Jaime? Deus guarda a maldade da pessoa? Não é que Deus guarda, é que o pecado, o erro, ele não é apagado enquanto ele não é confessado. No mundo espiritual não existe um instituto, por exemplo, da prescrição, e a pessoa vai lá fora: eu cometi um furto em 1976, um exemplo, e agora estou recebendo uma intimação para comparecer na polícia para responder por esse furto. Não vou responder mais, o tempo apagou, acabou. Só que no mundo espiritual não prescreve o crime. A pessoa, no mundo espiritual, o pecado não prescreve. O pecado que eu fiz depois que eu aceitei Jesus, ele só é apagado com a confissão. Só a confissão restaura a comunhão. Enquanto a pessoa não confessa esse pecado, ele está diante de Deus, ele vai ser lembrado. Se não for lembrado agora, será lembrado aonde? No dia do juízo. Então não fique com pecado. Tem erro, fale com Deus. Amaleque estava sendo lembrado agora da maldade que ele tinha feito com Israel, e o Saul está recebendo uma ordem: vai agora e destrói totalmente os amalequitas. Continuando: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher. Não é barbárie não, isso é julgamento de um povo. Não tire isso como maldade de Deus, não. É julgamento de uma nação, desde os meninos até o de peito, que eu explicava agora, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Não seja o que for, irmão, é do inimigo, não fique, pequeno ou grande.
é o grande, é o pequeno, é lucrativo ou não, é o boi e a ovelha, é do inimigo, não fique, porque se você ficar com aquilo, aquilo vai lhe trazer prejuízo, aquilo vai acabar com você, aquilo vai lhe trazer um grande prejuízo. Quando Israel entrou na terra prometida, Deus tinha dito, não tirem nada de lá, não fiquem nada com nada de lá. Mas volta um pouquinho aqui no livro de Josué, no capítulo 7. Josué capítulo 7. Só voltar um pouquinho, você está em Samuel, aí volta Ruth, Juízes, aí chega no Josué, capítulo 7. Esse eu não dei durante o dia, não, é a primeira vez nessa mensagem. Capítulo 7 de Josué. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. O que é anátema? Coisa que Deus condena, coisa que está amaldiçoada por Deus. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe, não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim. E feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Aquele povo acostumado a vencer, aquele povo tinha acabado de ter uma grande conquista contra a cidade de Jericó, que era uma cidade fortificada, uma cidade fortalecida, agora estava sendo derrotado. Irmão, tem gente aqui que já venceu doença, já venceu enfermidade, já venceu isso, venceu aquilo, e talvez está sendo vencido por alguma coisa, está sendo derrotado por alguma coisa. O Josué fez o que todo mundo faz, foi falar com Deus. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças. E disse Josué, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos darem das mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara, nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Deus, o que está acontecendo? O que as pessoas vão dizer? Somos nós. Deus, o que as pessoas vão dizer? Você não fala que Jesus cura, que Jesus prospera, que Jesus faz isso? Cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? As pessoas vão debochar e os demônios, Senhor, virão contra mim, estão vendo fragilidade na minha vida, estão vendo que eu estou sozinho, que eu estou desamparado. Quantas vezes oramos assim? Aí Deus entra em ação. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu conselho que lhes tinha ordenado. O que Deus tinha falado? Não tirem nada de Jericó, não fiquem com nada de Jericó, não roubem nada de Jericó, não peguem nada de Jericó. E até tomaram do anátema, do que eu condenei, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigartes o anátema do meio de vós. A mesma coisa somos nós. Se eu peguei algo que Deus condena, se eu estou fazendo algo que Deus condena, se eu estou fazendo algo que não está de acordo com a palavra, Deus não será comigo nas batalhas, Deus não será comigo nas lutas, nas adversidades. E o que Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Aí você vai perder. E tem gente que parece, não, isso aí não acontece, vai chegar. E o pior é o que eu falei, se a pessoa partir para a eternidade com isso, ela vai perder a salvação, que Deus não poderá deixar entrar no céu uma pessoa que estava contra a sua palavra, coisa séria. Então a pessoa tem que se examinar. Deus mandou ele se examinar, levanta-te, santifica o povo.
e disse: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomasse chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomasse chegará por casas, e a casa que o Senhor tomasse chegará homem por homem, e aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo. Era juízo, era condenação, ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. É o que nós temos que fazer, examinar cada setor da nossa vida. Quando é que faço isso? Principalmente quando eu não estou vencendo. Aquela doença está prevalecendo, aquela depressão está prevalecendo, aquela amarração nos negócios, na vida profissional, financeira está prevalecendo, aquele vício em casa, aquela maldição no filho, na filha está prevalecendo. Apesar do jejum, apesar da oração, apesar da campanha, apesar da corrente, apesar da determinação, o inimigo está prevalecendo. Se examine, se em algum setor você também não transgrediu o concerto, ou seja, você não fez como Deus mandou, se em algum setor da sua vida você não está agindo de acordo com a palavra. Ele teve que fazer isso, examinar tribo por tribo, chegar até o homem que estava com o anátema. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada, e fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá, e fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. O que a Bíblia diz diante de Deus? Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Puxa, se eu quero realmente andar com Deus, então o Senhor me revela, se tem alguma coisa na minha vida que está errado, que eu quero me acertar. Eu quero me acertar, eu não quero viver no erro. Deus só vai mostrar o que está errado na minha vida para que eu me acerte. Israel fez isso. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Deus sabe tudo, mas Deus quer que você confesse, que a pessoa fale, e a pessoa às vezes faz isso. Ela é atraída por algo que a seduz, algo que realmente é tentação, e a pessoa acaba cedendo, às vezes só no espírito, aceita só no coração, e às vezes até na prática. Se for no espírito só, é só com Deus que você tem que falar. Se entrou numa prática errada, tem que pedir perdão a Deus e a quem você ofendeu, a quem você defraudou. Para quê? Para que a comunhão seja restabelecida. Acã perdeu tudo, perdeu família, tudo por quê? Porque ele transgrediu o concerto do Senhor. Vamos voltar no 1 Samuel, lá na frente? Vamos lá de novo, 1 Samuel 15, paramos no versículo 3. No 3, então, vai, pois, agora, fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde as camas dos camelos até os jumentos. Então recebeu a ordem. Aí você pula um pouquinho, senão vai ficar demais a leitura. Versículo 7. Então feriu Saul as amalequitas, desde Avilá até chegar a Zur, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agaque, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agaque e ao melhor das ovelhas e das vacas e os da segunda sorte e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. O que é isso? Nós às vezes temos isso também. O que? Nós achamos que o nosso plano é melhor do que o plano de Deus. Deus manda fazer algo, mas não é bem assim. É como num dos cultos, eu estava explicando, não se ofenda, não fique zangado comigo. A Bíblia diz que comunhão há entre a luz e as trevas. Isso eu preguei num dos cultos de hoje.
Aí segundo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 17. É um rapaz que é da igreja, se apaixona por uma moça da faculdade, do trabalho. Não, eu vou ganhar ela para Jesus. Ganha primeiro para Jesus, depois para você. Mas o rapaz disse, não, eu sei onde eu ponho o meu pé, eu sei quem eu sou, eu vou casar com ela, ou ela diz, vou casar com ele. Você está transgredindo o conserto do Senhor. Ah, mas eu conheço gente que deu certo. O pessoal costuma dizer que toda regra tem exceção, mas não é regra. A regra é a palavra de Deus. E a pessoa vai e quer fazer do jeito dela, e depois paga um alto preço. Paga um alto preço. Estou falando de vida sentimental, mas pode ser em qualquer área. Puxa, pastor, estou tão feliz que eu pedi a Deus para me dar um sócio crente. Eu tenho um sócio crente hoje. Tempos depois, pastor, que crente, hein? Deus me livre, caloteiro, mentiroso. Descobri que o cara era um vigarista. E era da igreja, era até pastor. A Bíblia diz, nem todos que estão em Israel são israelitas. Você tem que consultar Deus, mas não consulta. Então a pessoa depois vai pagar um alto preço. O Saul quis fazer da maneira dele, poupou as vacas. Peraí, essas vacas, pessoal, essas vacas não. Ou alguém chegou e disse, rei, vai matar essas vacas gordas? Isso aí dá dinheiro, isso aí é muita coisa. Olha, o Agag é o rei. E ele aceitou tudo e fez o que Deus não mandou, fez de maneira diferente. Aí vem a resposta. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Tentou salvar ainda, mas não dava mais. Era o homem que queria viver contra a palavra de Deus. Quando ele foi se encontrar com Saul, depois de orar, interceder pelo Saul, Deus tem misericórdia dele. Deus, olha só, Deus, ele vai se arrepender, o que ele fez foi errado, mas eu vou falar com ele. Passou a noite toda orando, falando com Deus. E de madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Já foi se defendendo. Então Samuel disse, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Tem nada oculto diante de Deus. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Colocou a culpa no povo, tentou se justificar. Não, eu queria, eu fiz o que Deus mandou, mas o povo quis poupar. Então eu ouvi, o povo quis. O que eu pude fazer? O povo fez. Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. E disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, vai, e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra ele, até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo rebelde, tomou do despojo ovelhas e vacas, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus. Aí tentou defender o povo. Não, o povo poupou Samuel, mas é para oferecer a Deus. É como a pessoa, mas eu levo meu dízimo na igreja, eu levo minha oferta na igreja, e é de lá, pastor, lá daquelas ovelhas, lá daquelas vacas. Mas se Deus condena, não traga não. É claro, numa igreja desse tamanho não dá para você ter controle, mas não traga. A igreja não precisa. É verdade, a bênção do Senhor é que enriquece, não acrescenta dores, porque a pessoa está com maldição na vida dela, fazendo o que Deus condena. Quando Deus não está presente, a bênção não está presente. E o Saul então tentou defender o povo. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria.
porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Que coisa triste. Saul já não era mais o rei, estava com a coroa, mas no mundo espiritual já não tinha autoridade, tanto que depois ele orou, Deus não respondeu, ele se envolveu até com feitiçaria, depois perdeu a vida, ele e os filhos, perdeu o reino, tudo por causa da rebeldia. E tem muita gente assim, está sem autoridade no mundo espiritual. A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 8, versículos 4 e 5, quem guarda o mandamento não experimentará o mal. E a palavra do rei tem poder, mas tem gente que é rei, tem gente que é rainha, mas a palavra dele não tem mais poder. Não tem poder contra a doença, não tem poder contra o vício, não tem poder contra as tentações, de vez em quando está escorregando, está caindo, não tem poder para libertar. Um missionário conta um caso, eu conheci esse pregador, e há muitos anos que aconteceu isso, muitos anos, esse rapaz se enfraqueceu na fé e se acabou se desviando depois de ter sido pregador. E um dia a esposa dele passou mal à noite e manifestou um demônio nela. Você sabe que ele não teve força para expulsar o demônio? Foi lá na casa de uma irmã da Assembleia de Deus, chegou lá, irmã, Pai do Senhor, minha irmã, por favor, me socorra. O que foi? A minha mulher está manifestando, mas o senhor não vai expulsar não, pastor? Irmã, não tenho forças. Que tristeza. E a irmãzinha, membro da igreja, não é pastora não, membro, foi lá, ele não era da Assembleia, a irmãzinha que era de Deus, foi lá, expulsou o demônio e entregou a mulher completamente liberta. Irmão, tem gente que está perdendo a coroa, está perdendo a autoridade, o demônio vai fazer festa. O que temos que fazer? Nos reconciliar com Deus. Olha o versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Não dê ouvidos. A voz do povo é a voz de Deus. É nada. Mas o mundo não diz isso constantemente? A voz do povo é a voz de Deus. Então agora nessa época de política aí, né? Para agradar, a voz do povo é a voz de Deus. É nada. A voz do povo matou uma mulher no litoral, feiticeira, sequestradora, assassina, criminal, era nada, mataram a mulher, irmão. Era a voz do povo. E não, alguém disse, eu tentei parar com aquilo, mas o povo começou a clamar, lincha, 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 olha que maldade. Então não entre nessa, nós não temos que ouvir o povo e nem ouvir nem o sacerdote. Lá no livro, vamos lá no Novo Testamento, Mateus 17, nem o sacerdote nós temos que ouvir. Não, pastor, não. Mateus capítulo 17, primeiro livro do Novo Testamento. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a João, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai. Nós não temos que ouvir o Pedro, pregador, nós não temos que ouvir o povo, nós temos que ouvir quem? A palavra de Deus. Não que você não possa ouvir alguém do povo ou pregador, desde que ele lhe entregue o que? A palavra de Deus. Lá no final da Bíblia, na segunda carta de João, no capítulo é um só que é um capítulo, é o versículo 10. Lá no finalzinho da Bíblia, pessoal, a Bíblia termina com Apocalipse, aí você volta, tem Judas, depois 3 do João, é a segunda do João, é um capítulo só, o versículo é o 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebeis em sua casa, nem tampouco o saudeis. Não ouça. É do povo, é o sacerdote, é do púlpito, é do altar ou é do povo? Não traz a palavra, a doutrina dele não está de acordo com a palavra, não ouça. Não temos que ouvir, mas eu ouvi o povo, eu dei ouvidos à voz do povo. O outro deu ouvido à sua cobiça. Eu cobicei, ele mesmo disse, eu cobicei. Pastor Jaime, mas porque eu ouvi o meu coração, a Bíblia diz que enganoso é o coração
do homem. E quando ele, não, mas o meu coração, eu segui o meu coração. Você não tinha que seguir o seu coração, tinha que seguir a palavra de Deus. Se o teu coração está contra a palavra, você tem que doutrinar o seu coração. E quantas pessoas se acabam, se perdem completamente. Vamos agora no meio da Bíblia, Provérbios 13, 13. Que todo mundo aqui conhece, ou a maioria conhece. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Ele diz: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Basta. Temer é respeitar. Ele não respeitou. Saul, destrua totalmente os amalequitas, não fique com nada deles, não poupe nada deles, desde o grande ao menor. Você vai acabar com tudo: ovelhas, vacas, jumentos, bois, tudo. Mas ele não quis seguir o plano dele, preferiu ouvir o que? A cobiça do seu coração, colocou a culpa no povo. Ainda que tivesse sido o povo, ele não tinha que ouvir. Eu não tenho que ouvir, então, o meu coração, o povo, nem o sacerdote, se está contra a palavra de Deus. Onde nós começamos? 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Foi o nosso ponto de partida, é o nosso ponto final aqui nesse culto, nessa série de mensagens. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. Você foi ungido rei, meu irmão, rainha. Para o nosso Deus, Jesus Cristo nos fez o quê? Reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Você foi ungido rei, foi ungido rainha, sobre o povo, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Ouça o que ele está dizendo. Ou ainda que o seu plano seja melhor, eu vou ficar com o plano de Deus. Ainda que o plano do amigo seja melhor, eu vou ficar com o plano de Deus. Ainda que o seu coração diga: é melhor fazer isso, eu vou fazer o que Deus diz. Aí Deus vai me honrar, Deus vai te honrar. Não pôde honrar o Saul, mas não esqueça que nós estamos debaixo da graça, e dá tempo ainda que você até hoje tenha seguido os seus planos, ou tenha deixado Deus de fora, de lado em algumas situações. Deus me perdoa, Senhor, eu quero viver em tudo de acordo com a tua palavra. Aí você verá a glória de Deus. Amém.